professor Tiago Machado, uma salva de palmas. E o nosso convidado especial, Chicão, também. O professor Tiago foi formado em Educação Física pela FBU, ator formado pelo Teatro Escola Telelema, advogado e bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, malabarista, entusiasta do movimento, pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela FBU, idealizador do projeto Viravó, que tem por objetivo resgatar a natureza, movendo das pessoas através da criação de ambientes interativos. Palestrou e apresentou seu projeto no 4º Seminário Nacional do Bambu, proposto pela Universidade Federal de Goiás, em Pirenópolis, 2021. Conduz práticas regularmente ao ar livre desde 2015, junto ao projeto Prática Integral, no Parque Serete, em São Paulo. Professor, seja bem-vindo. Uma ótima noite. Você finaliza aí com a gente com muita certeza da educação. Pessoal, aproveite esse momento. Vamos lá, né? Vai pra prática. Luiz, agradeço demais as palavras, a apresentação. Por uma boa noite. Oficialmente, agora a gente dá início. Animadíssimo aqui para esse nosso papo. A ideia é a gente gerar reflexão, se inspirar junto, trocar. Gostei desse nosso primeiro momento ali meio extraoficial, a gente experimenta, né, porque dá vontade, né, eu vejo um ambiente desse, também me dá vontade de interagir, e a gente meio para entender o que a gente já vai liberar para a prática, mas antes eu queria contextualizar um pouco isso, né. Eu me formei aqui, então é uma emoção, assim, estar aqui num lugar que eu, frequentei durante 4 anos, vindo direto, enfim, tantas memórias, né, lembranças, é muito gostoso estar aqui, poder trocar com vocês, né, que estão aí na área da educação física, e como vocês puderam ver, eu troquei de área, eu fiz direito, vim para educação física e eu encontrei sentido, né, para a minha prática. E eu lembro de estar numa semana de educação física em 2017, aqui, com um professor chamado José Augusto Menegatti. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu só queria dizer porque a Semana de Educação Física é um evento muito bacana, assim, né, e gera muita reflexão, e esse convidado, na época, ele me fez refletir um monte de coisa. Ele era um tiozão, assim, de 70 e poucos anos, assim, o cara rolava, fazia um monte de movimento que muito garoto aí não dá conta de fazer. Então o cara falava sobre longevidade, ele falava sobre estilo de vida, né? E o que me chamou muito a atenção era ele pensava movimento de uma forma muito abrangente. Às vezes na educação física a gente se fecha muito na questão do treinamento. E tudo bem, né? Às vezes a gente pensa em educação física, a gente não, mas quem está de fora fala, puxa, escola ou academia, né? E a gente tem um rol tão vasto de possibilidade, a nossa ciência ela é tão, né, da educação física, ela é generalista no melhor dos sentidos, né? A gente pode aproveitar um pouquinho que a gente sabe de cada área e expandir, e entrar em contato com o outro e tal. Mas o que ele falou nessa palestra, que me deixou com uma pulga atrás da orelha, que eu achei bem legal, foi sobre movimento. E ele prescrevia atividade física para os alunos dele, baseado no estilo de vida. Então ele falava assim, cara, tem aluno meu que eu prescrevo 6 vezes o cara fazer o cócoras por dia, que é essa posição aqui. Nossa, que estranho, por quê, né? E o cara foi falando sobre esse... Depois eu fui entender que é todo um raciocínio baseado na teoria da evolução das espécies, né? O ser humano, você vê, toda criança que tem um desenvolvimento motor saudável, ela passa pelo cócoras, ela rasteja, ela empurra o chão, ela pesquisa, ela é curiosa. Então, isso me fez refletir sobre cultura, né, de movimento. Sobre como a gente pode, a partir do nosso olhar de educador físico, né, de profissional de educação física, pensar a cultura e conseguir ter um olhar crítico para a sociedade hoje em dia, né? Que na minha visão, assim, a gente percebe que se a gente deixar, a gente pode passar o dia inteiro sentado. Você pede iFood, ar-condicionado,
E será que o nosso corpo foi desenvolvido durante milhares de anos sobre essas circunstâncias, sobre essas condições? Na verdade, não, né? A gente tem uma herança biológica, turma, de caçador-coletor. Vocês já ouviram falar nesse termo do caçador-coletor? Que eram os nossos ancestrais há milhares de anos atrás. Tem informação que diz que de 2 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos é muito tempo, né? A gente tem o mesmo corpo, né, da cabeça para baixo. A gente desenvolveu a bipedia, caminhava de uma forma mais eficiente do que os nossos primos, primatas, macacos, né? Eram os primatas, vem de primo, né? Se você vê um símio caminhando, ele caminha aqui assim, ó. Você percebeu? Ele não sustenta uma marcha eficiente como nós. Que a gente tem o glúteo médio, que é essa musculatura que dá conta de estabilizar o nosso corpo para fazer uma marcha reta e eficiente. Enfim, daí isso me fez refletir sobre um monte de coisa, essa palestra do professor. E aí, depois que eu me formei, também tenho contato com o pessoal da Ilha Bela, um professor chamado Vitor Carrara, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um trabalho chamado Corrida Ancestral. E aí também achei muito legal o nome, falei, nossa, que interessante. Ele foi um triatleta, e hoje em dia ele não compete mais, mas ele é treinador de corrida, e ele usa o ambiente que ele tem para prescrever os treinamentos. Inclusive, uma das estratégias de prescrição de treinamento dele é você conseguir percorrer, você conhecer seu ambiente. Então, você está na sua casa, tem dia que o seu treino é percorrer uma espiral. Como é que é você conhece o seu bairro? Eu achei curioso, então ele começou a trazer essas inquietações para a gente sair um pouquinho da caixa, sabe? E começar a pensar de movimento de uma forma global e relacionar também o movimento com cultura e crítica à sociedade, e aí a gente tentar pensar em propostas que sejam criativas para a gente melhorar esse panorama que nós estamos vendo de sedentarismo, né, e de doenças, enfim. Tanto que uma das questões que até vou abordar mais para frente, tem algumas doenças que os especialistas chamam de doenças de desajuste, que é o desajuste entre a cultura que a gente está inserido e a nossa biologia. Então, a nossa biologia é uma biologia que é preparada, a gente tem um design de corpo de movimentação abundante. Então, não dá conta, às vezes, o cara treinar 2 vezes na semana, 2 horas, e passar o resto da semana inteira sentado. Vocês sabem disso. Então, como é que a gente mexe na visão de mundo do cara, ou da pessoa que a gente está tratando, que a gente está cuidando, que a gente está treinando, enfim. Como é que a gente mexe na forma da pessoa olhar o mundo e falar, pô, tem uma barra aqui, vou pendurar, ó, me fez melhor agora, me fez melhor, estou me sentindo bem, eu estava me sentindo aqui, compensei, enfim. Como a gente pode agir, né, dessa maneira, assim, criar cultura nas pessoas que a gente está, uma cultura de movimento nas pessoas que a gente está próximo e está cuidando. Então, beleza, turma. A partir desse preâmbulo, eu quero apresentar o nosso projeto, né? Eu estou aqui com a Dani, o Luiz bem falou, o Chicão, parceiro nosso, trabalha também. A gente faz muito trabalho rodando, né? A gente coloca esses bambus no carro e segue, mete marcha e vai. E a gente vê que tem uma necessidade da sociedade muito grande para ambientes que você interaja de uma forma espontânea, livre. A gente chama isso de movimentação natural, né? E eu entendo a movimentação natural como um denominador comum que vai unir um monte de áreas junto, né? A gente estava falando de luta, de dança. Então, o que seria uma movimentação natural? É aquela que a nossa espécie está adaptada para fazer, né? Então, a gente subir em árvore, a gente tem esse DNA nosso de subir de preensão palmar, né? De coordenação motora grossa. Hoje em dia, a gente está com coordenação motora fina, aqui, né? Como é que a gente descarrega o peso no chão, aprende a distribuir seu peso, enfim. E vamos seguir. Pirambô, turma, é uma grande sigla. Não sei se vocês sabiam. Você sabia disso, Agnes? Pois é. Pirambô, projeto itinerante. O bambu ajuda a itinerância, porque ele é leve e é flexível, enfim, a gente consegue transportar. Desculpa, eu estou vendo um slide e está em outro. Projeto itinerante, rústico, artesanal
Somos nós que confeccionamos as estruturas, a gente adora esse processo também de queimar o bambu, de, de, de amarrar, enfim, é um prazer também. Depois que você constrói, poder compartilhar, hoje em dia, hoje aqui com vocês, vai ser uma alegria. Já está sendo. De movimento em base orgânica. Então, movimento em base orgânica tem a ver com o bambu, mas tem a ver também com a base orgânica de movimento que a gente cria, tem a ver com o movimento natural, com essa base de movimento, né, que passa por habilidades motoras básicas, como equilíbrio. Vocês vão ver, a gente daqui a pouco vai experimentar. Né, boa parte do nosso trabalho, às vezes, é desmistificar a ideia que o cara tem que chegar lá em cima. O cara olha assim, não, eu quero chegar lá em cima. Não, não é linear a aprendizagem. Você não precisa necessariamente chegar no ponto mais alto para você desenvolver, para você estar concentrado numa habilidade ali. A gente está trabalhando o foco atencional. Então, muitas vezes a gente monta o pirambu, as estruturas, e está um silêncio, porque está cada um com um foco atencional muito forte, cara. E interagindo, né, com o ambiente, interagindo com o outro. E por que, né, o bambu? O bambu, ele é leve, facilita o nosso processo de transporte. Ele inspira também, porque o bambu, ele é resistente pra caramba. Tanto que o professor Luiz falou, né, a gente fez parte do Seminário Nacional do Bambu, cara. Foi muito legal, uma baita experiência. A gente trocou com uma galera da engenharia, arquitetura e do design. Eles estão querendo desenvolver soluções que possam utilizar os bambus nas edificações. E imagina, daí eu levei a nossa área para perto. Falei, imagina se contratasse professor de educação física para pensar espaço também e para facilitar essa interação. Os espaços para transformar os espaços em espaços de mais movimento. Por que não? Né? Então o bambu tem isso, tem força e leveza junto, ele é reto, né? Ele inspira essa questão da meditação por conta de ter espaços vazios por dentro, ele é coletivo, ele é resiliente, é um material que gera curiosidade, né? E daí eu gosto desse slide, você sabia quem? Então o bambu, a pessoa olha, puxa, eu lembrei que tinha um bambuzal perto de casa, daí o cara vai associando um monte de informação e vai trocando, que no final das contas o pirambu, ele é uma grande ponte para a gente trocar com o outro, para a gente criar vínculo, né? Aqui já troquei com algumas pessoas e é um maior prazer isso, porque isso deixa vivo, né? Tanto o ambiente e as nossas relações. E eu fico pensando que o papel do professor de educação física está muito além de você prescrever um treino frio só, sabe? Como é que a gente interage de forma muito humana com o outro? Enfim. E aí você sabia que é uma forma de você... Vocês conhecem o Pat Adams? Vocês já ouviram falar no Pat Adams? O Pat Adams, ele é um médico norte-americano que deu início a um movimento de palhaçaria nos hospitais. Você já ouviu falar dos Doutores da Alegria? Gente, vai ver a entrevista dele, Pat Adams, no Roda Viva. O cara é uma força, assim. Mas, de qualquer maneira, ele é um cara super extravagante, ele é grandão, assim, e tal. E ele usa umas roupas extravagantes. Daí uma pergunta para ele veio assim, mas por que você usa esse brinco de caveira, essas colares? Ele fala, é para gerar uma ponte com outra pessoa. E aí, de repente, eu estou aqui, alguém me pergunta uma coisa, eu estou começando a falar do brinco, de repente estou falando da vida, e de repente a gente se conectou. É muito lindo. E ele começa com essa história de você humanizar a medicina. Né? Porque imagina um médico... E outra coisa, né, turma? Quando a gente... O público em geral, né, fala de saúde, Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde cuida da doença, né? A gente fala de saúde, mas quando o imaginário da gente associado à saúde ou é uma coisa que o mercado te vende, né? De uma imagem de corpo, que não é o culto ao corpo, é o culto à imagem de um corpo, ou é uma história de saúde que está muito mais vinculado à doença, ou jaleco branco, que a pessoa... Enfim. E aí ele tem essa coisa, e essa coisa do sabia que, é isso, como é que a gente pode aproveitar o espaço para criar ponte com as pessoas que vão interagir com esse espaço, para se aproximar. Então tem algumas curiosidades do bambu, por exemplo, você sabia que o bambu é uma grama?
Ele não é uma árvore. Então, por isso ele é sustentável. Você corta, ele cresce. Você corta, ele cresce. É como se você estivesse aparando a grama. Eu acho isso mó barato. O bambu cresce muito rápido, tem raízes profundas, então é muito rico. Então, isso, o Pirambu, nosso objetivo é criar, estimular a natureza movente das pessoas a partir do espaço. A gente se adapta aos espaços. O ser humano, né? Alguém já leu aquele livro Homo Sapiens? Esse livro é muito legal porque ele fala da importância da cooperação, né? Ele fala da importância do ser humano se conectar uns com os outros. E isso é muito interessante. E outra, a gente tem essa capacidade de se adaptar aos ambientes. Imagina, a única espécie que está em todos os continentes, de maneira. É o ser humano, porque a gente se adapta muito bem aos ambientes. E a gente vai falar bastante disso depois da prática. E aí, bom, ambientes que promovam, né, ambientes mais ativos, interativos e atrativos. Beleza. E a gente percebeu que só a estrutura sozinha ela não dá conta. Às vezes fala, o que é, tal, e a gente percebeu que a mediação ela faz muito parte. E o professor de educação física é a pessoa, a professora, é a pessoa que pode ajudar a mediar esse espaço, mediar uma relação, né, de outras pessoas com aquele espaço para gerar bem-estar, para gerar um estado mental diferente. Às vezes a pessoa veio toda anuviada, cheia de coisa na cabeça, ela de repente faz um movimento lá, ela, opa, mudou o estado. E a gente tem um vídeo, então é isso, a pedagogia faz muito parte da nossa estratégia de ação. E vocês vão ter contato com isso logo. Eu só quero mostrar um vídeo de mais ou menos como é, a gente monta, o que acontece. Às vezes a gente dá aula também direcionada, hoje vai ser uma vivência um pouquinho mais direcionada, né? A gente tem um tempo para cumprir, então não dá para a gente estender demais, apesar da vontade de ser grande da gente ficar brincando aqui, mas ó. Então a gente tem alguns outros brinquedos que são menores, a gente confecciona também para gerar essa proximidade com as pessoas. Enfim. Daí o pai brinca, a avó brinca, o vô. Tem estruturas menores com a pegada assim para a criança ser mais fácil. Essa foi uma ação que a gente fez no Capão Redondo, num Dia das Crianças, foi muito legal. Tudo vira jogo. Depende do olhar de quem está participando. A gente tem uma estação de malabares, eu adoro também, porque não necessariamente você precisa de um monte de bambu para gerar esse desafio, esse encontro. Olha, aquele cara estava assim quando a gente chegou. E, não, o cara saiu poderoso. E aí, às vezes é isso, entendeu? O cara estava precisando de um movimento, não necessariamente um exercício, sabe? E a gente pôde mexer com isso ali com ele. Esse foi um espaço que a gente fez também. A gente vai adequando ao tamanho que a gente tem de espaço, às vezes espaços fechados, às vezes espaços abertos. Olha o Chicão ali. Não, esse cara, gente, vocês vão conhecer um pouquinho dele, mas é um cara que conecta demais com as pessoas. Te admiro demais, meu irmão. Impressionante. Não, o cara é muito vivo. Impressionante. Ah, tá. Chegou o momento da nossa prática. A gente vai experimentar agora oficialmente uma prática nas estruturas. A gente vai começar o seguinte, a minha proposta hoje é a seguinte, vocês vão pegar o colchãozinho que vocês têm aí, vão botar debaixo do braço como se fosse uma pranchinha de bodyboard, e nós vamos dar uma volta nesse espaço. Eu vou até direcionar minha caixa mais para cá, eu vou só tentando, mas assim, eu queria que vocês tivessem, turma, bastante cuidado e atenção com o espaço. Não dá para subir, por exemplo, 2, 3 pessoas numa mesma vara. Como, eu não sei se eu cheguei a falar, mas tudo isso, turma, é amarração de borracha de pneu de bicicleta, velho. É muito resistente, mas assim, exatamente, tem um limite, que nem uma árvore, né? Eu falo para a turma, é que nem uma árvore, sobe todo mundo no mesmo galho, a chance dele tombar é grande.
Mas é isso, eu quero que vocês comecem a experimentar esse espaço, o olhar de vocês. Então, tenta percorrer esse espaço por cima, por baixo, ainda com a sua pranchinha de bodyboard aí no meio. Vamos ver, você vai ter um braço para tocar, o outro se você quiser trazer para o outro lado. Não precisa ser não precisa ser, como é que fala, quando em círculo assim, não, pode ocupar o espaço de uma forma um pouco mais livre. Começa a perceber que ele dá jogo. Olha só, o bambu te